Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à nossa 65ª aula de estudos da obra A Gênese de Allan Kardec. Meu nome é Marcos Vinícius e gostaria de convidar você a passar aqui mais ou menos uma hora discutindo temas fascinantes, relevantes, interessantes e instigantes que acontecem na vida, pois aqui estudamos a doutrina espírita e ciência, unindo essas duas faces do conhecimento que com certeza elucidam muitas coisas mesmo que acontecem no dia a dia, na vida, ao longo, enfim, da nossa existência. Você que está chegando agora, se inscreva no canal, é muito importante que você faça isso. Mesmo você já das antigas aí, que já nos acompanha há muito tempo, se não fez a inscrição, às vezes a pessoa esquece, né? Faz a inscrição, que é muito importante no nosso canal. Deixa o seu gostei aí, se você gostou. Obviamente, se não gostou, ao final dessa videoaula, deixa o não gostei aí, não tem problema nenhum. Se quiser usar a aba de comentário para tecer os comentários, dizer porque não gostou, ou dizer porque gostou, fazer sugestões, críticas, comentários, enfim, esse canal é feito e voltado para você, espírita ou não, mas como eu, que tem um desejo inquebrantável de saber, de percrustar e conhecer os segredos da natureza, que só são segredos até descobrir-se as leis ou a lei de formação de cada um deles, não é verdade? Bom, como eu costumo fazer, né, de localizar no tempo e no espaço, eu estou gravando essa videoaula numa manhã de quinta-feira, dia 9 de dezembro de 2021, o mundo ainda em pandemia. O Brasil ultrapassou a cota dos 616 mil óbitos e muito tem se preocupado com uma variante nova que surgiu aí no cenário mundial, a variante Ômicron. Preocupa também o fato da época, do tempo da época, né? Porque já está se aproximando o Natal, Ano Novo, pré-carnaval, depois carnaval, ou seja, motivo não falta para aglomeração. Período de férias, onde as pessoas tendem a sair mais, onde turistas vêm mais ao Brasil, né? E o nosso governo federal, de maneira muito irresponsável, quer se negar a adotar o passaporte da vacina, né? Enfim, eu não vou me estender nesse assunto, não, até porque traz muita contrariedade. O que eu posso sugerir para cada um de vocês é cuidado, tenha muito cuidado nessa época, evite aglomerar-se, evite aí presencialmente em multidão, onde tem multidões, enfim, a vida agradece, tá bom? Bom, vamos então dar início aqui à nossa aula de número 65. Hoje nós vamos encerrar o capítulo 13, né, a questão dos caracteres dos milagres, e já vamos entrar no capítulo 14, que versa sobre fluidos. Vamos ver que história é essa de fluidos, né? Bom, mas antes vamos então terminar, ou seja, concluir o capítulo 13 no item 19. Nós estamos vendo a parte dos caracteres, ou seja, característica dos milagres, e estamos no último item desse capítulo que fala sobre o sobrenatural e as religiões. Então, no item 19, no item 19, Allan Kardec escreve o seguinte, à guisa de conclusão do capítulo. Se tomarmos a palavra milagre em sua acepção etimológica, no sentido de coisa admirável,
teremos milagres incessantemente sob as vistas. Aspiramo-los no ar e calcamo-los aos pés, porque tudo então é milagre em a natureza. E que bonito, né? Que bonito. Nesse sentido, né, e nessa semântica, digamos assim, romântica da palavra milagre, é realmente um fato. A vida é um milagre. O fenômeno da metamorfose, por exemplo, quando você tem uma lagarta, muitas vezes até asquerosa, e que nesse processo bioquímico, orgânico maravilhoso, chamado metamorfose, ela depois se transforma numa linda borboleta. Só para citar alguns exemplos, né? As flores, o aparecimento dos frutos nas árvores, a chuva. Na verdade, a vida é um milagre, né? Nesse sentido. Se você for estudar o corpo humano, nosso corpo, o nosso aparelho orgânico, né? Pulmões, sistema circulatório, sistema nervoso, então, o cérebro, que de longe é o sistema mais complicado que se conhece no universo, beira ao milagre mesmo, beira ao milagre, no sentido romântico da palavra, tá? Somente é o que Kardec, com muita propriedade, está dizendo aqui, aliás, escrevendo aqui, tá bom? E realmente, nesse aspecto, a vida é um verdadeiro milagre. O nascimento, né? Duas células microscópicas, invisíveis a olho nu, né? O espermatozoide e o óvulo, juntam-se formando uma célula-ovo ou zigoto, e aí 9 meses depois aparece um ser humano totalmente formado. Isso é um milagre, não é verdade? Muito assertivo Allan Kardec está. Bom, mas continuando aqui no item 19, Kardec assim se expressa. Querem dar ao povo, aos ignorantes, aos pobres de espírito, uma ideia do poder de Deus? Mostremos-no na sabedoria infinita que preside a tudo, no admirável organismo de tudo o que vive, na frutificação das plantas, na apropriação de todas as partes de cada ser, às suas necessidades, de acordo com o meio onde ele é posto a viver. Mostrem-lhes a ação de Deus na vergôntea de um arbusto, na flor que desabrocha, no sol que tudo vivifica. Mostrem-lhes a sua bondade na solicitude que dispensa a todas as criaturas, por mais ínfimas que sejam, a sua previdência na razão de ser de todas as coisas, entre as quais nenhuma inútil se conta, no bem que sempre decorre de um mal aparente e temporário. Façam-lhes compreender, principalmente, que o mal real é obra do homem e não de Deus. Não procurem espavori-los com o quadro das penas eternas, em que acabam não mais crendo e que os levam a duvidar da bondade de Deus. Antes deem-lhes coragem, mediante a certeza de poderem um dia redimir-se e reparar o mal que hajam praticado. Apontem-lhes as descobertas da ciência como revelações das leis divinas e não como obras de Satanás. Ensinem-lhes finalmente a ler o livro da natureza, constantemente aberto diante deles. Nesse livro, inesgotável em cada uma de cujas páginas se acham inscritas a sabedoria e a bondade do Criador, eles então compreenderão que um ser tão grande, que com tudo se ocupa, que por tudo vela, que tudo prevê, forçosamente dispõe de poder supremo. Vê-lo-á o lavrador ao sulcar o seu campo, e o desditoso nas suas aflições o bendirá dizendo: se sou infeliz é por culpa minha. Então os homens serão verdadeiramente religiosos, racionalmente religiosos, sobretudo muito mais do que acreditando em pedras que suam sangue
ou em estátuas que piscam os olhos e derramam lágrimas. Lúcido, não é a minha? Nossa, lúcido e lógico, né? A estupidez humana é tamanha que quer prova do poder de Deus em coisas estúpidas. Acha que Deus vai provar o seu poder fazendo a estátua de um santo chorar ou verter sangue? Ou que o poder de Deus vai ficar demonstrado se ele, Deus, se curvar aos nossos caprichos, atendendo aos nossos desejos, na maioria das vezes tolos e inconsequentes? Certíssimo Kardec está quando ele, como eu havia falado anteriormente, né, aqui depois do primeiro parágrafo, o poder de Deus está demonstrado na construção das estrelas, dos sóis, na formação dos planetas, na formação da vida, e como Deus está presente em tudo, desde a mais ínfima criatura, uma célula, uma única célula viva, Deus está provendo e cuidando dela, até seres que se auto-intitulam superiores como nós, que hoje em dia eu tenho duvidado muito dessa petulância, mas desde uma simples bactéria até nós, supondo que somos realmente o ápice da criação nesse planeta, Deus cuida de toda a sua criação, Deus cuida de tudo aquilo que ele criou e elaborou com uma inteligência infinita. Quando se estuda ciência, e aí é a vantagem, Kardec sabe disso, por isso ele escreveu essas linhas. Quando se estuda a ciência, a física, a química, a biologia, a geologia, a astronomia, só para citar alguns exemplos, vê-se a inteligência suprema do Criador, vê-se como ele cuidou de todos os detalhes, os mais ínfimos até os mais abrangentes. Vê-se que nada, absolutamente nada, escapou aos olhos do Criador. Todas as circunstâncias, todos os caminhos, todos os estados, todas as situações, tudo está coberto pela inteligência suprema, pela providência divina. Isso realmente é o poder de Deus, é a visão magnânima de um Deus que é único, que é soberanamente bom e justo, enfim, um Deus que é a inteligência suprema e, com certeza, a causa primeira ou inicial de todas as coisas, disso não há dúvida. Então, você que está me ouvindo agora, independente das suas crenças, independente dos padrões de como você enxerga Deus, a doutrina espírita nos traz esse convite maravilhoso para entendermos Deus como Ele é, grande, infinito, maravilhoso, com todos os seus atributos que já vimos, né, lá pelos primeiros capítulos dessa mesma obra. Mas reflita você, concorda com isso que nós estamos dizendo, discorda, tem algo a acrescentar, deixe seu comentário aí. Ele é muito importante, viu? Deixe o seu comentário, dê sua opinião, participe. Mas claro, só se você quiser, né? E assim nós terminamos o capítulo 13. Iniciemos agora, né? Vamos iniciar o capítulo 14, que é o capítulo que versa acerca dos fluidos. O que seriam esses fluidos, não é? Aqui o índice, o temário desse capítulo versa sobre o seguinte, olha só, nós vamos estudar, vamos falar um pouco sobre natureza e propriedade dos fluidos, elementos fluídicos, formação e propriedade do perispírito, ação dos espíritos sobre os fluidos, criações fluídicas, fotografia do pensamento, qualidades dos fluidos. 2. Explicando de alguns fenômenos considerados sobrenaturais, vista espiritual ou psíquica, dupla vista, sonambulismo, sonhos, catalepsia, ressurreições, curas, aparições,
transfigurações, manifestações físicas, mediunidade, obsessões e possessões. Serão esses elementos que iremos estudar aqui no capítulo 14, né, de o livro A Gênese. Percebam, então, um capítulo muito interessante, um capítulo muito fascinante, tá? Acho que a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é o termo fluidos. Algumas pessoas não concordam, mas enfim. Esse termo fluidos é muito importante que nós possamos entendê-lo nos dias atuais, tá? Porque como nós vamos perceber daqui a pouco, com o tempo, na verdade, fluidos que Kardec se referia é o que nós chamamos hoje de campo, tá? Campo. Por que fluido? O que é um fluido? Na física, fluido, conceitualmente, ele é entendido como algo que se desloca livremente em qualquer direção. São os líquidos, principalmente, e os gases. Então, o que são os fluidos? A água é um fluido, o sangue é um fluido. Vamos por exemplo, imaginar só o nosso corpo. Quais são os fluidos corporais, né? Quais são os fluidos que temos no nosso corpo? O sangue, a água, a urina, o suor, os líquidos sexuais, né? Sêmen, esperma, secreção vaginal na mulher, essas coisas todas. Então, isso tudo são os fluidos. A linfa, né? A linfa que compõe, entre outras coisas, o nosso sistema linfático. Isso é que são os fluidos corporais, tá? Vai ficar bem claro aqui que o que Kardec chama de fluido, na verdade, não são esses líquidos. O que Kardec chama de fluido são campos, geralmente campos de energia. É bem fácil correlacionar isso. Por exemplo, quando Kardec se refere a fluido magnético, é o campo magnético, né? Fluido elétrico é o campo elétrico. Fluido gravitacional, Kardec alude ao fluido gravitacional, é o campo gravitacional. E alguém pode perguntar, mas Marcos, por que que Kardec já não usa o termo campo? Por que ele usou o termo fluido? Olha, nós estamos aqui, não leiam a Gênese achando que esses textos foram escritos por Allan Kardec hoje, nem mesmo nesse século, meus amigos e minhas amigas. A obra A Gênese é datada de 1868. Nessa época, o conceito de campo ainda não existia. Os físicos, os matemáticos ainda não usavam esse conceito. O conceito corrente, realmente, era o conceito de fluido, uma espécie de fluido etéreo que a tudo circulava, que a tudo circunscrevia e que penetrava muitas vezes os corpos, matéria, espaço, tempo e por aí vai. A ciência precisou evoluir muito para chegar a esse conceito de campo de força, campo energético. E hoje nós temos campo elétrico, campo magnético, campo gravitacional, campo luminoso, campo de força, como eu já falei, campo biológico, campo térmico, campo de pressão. Temos os mais variados tipos aí de campos. É só você pegar em um bom livro de física que você vai ter um bom exemplo do que eu estou dizendo, tá? Bom, então que fique bem claro essas ressalvas, porque aqui, nesse capítulo, nós seremos forçados a fazer atualizações, ou pelo menos descrever conceitualmente, conceitualmente, o que a ciência moderna de hoje tem a dizer com relação a alguns aspectos do que aqui está escrito, tá ok? Vamos lá, em mais uma aventura nessa linda e maravilhosa seara do conhecimento e do espiritismo. Vamos lá então. Capítulo 14 de A Gênese, de Allan Kardec, os fluidos. Vamos começar então pelo item 1, natureza e propriedade dos fluidos. Kardec, no item 1, assim se refere.
A ciência resolveu a questão dos milagres que mais particularmente derivam do elemento material, quer explicando-os, quer lhes demonstrando a impossibilidade em face das leis que regem a matéria. Mas os fenômenos em que prepondera o elemento espiritual, esses não podendo ser explicados unicamente por meio das leis da natureza, escapam às investigações da ciência. Tal a razão porque eles, mais do que os outros, apresentam os caracteres aparentes do maravilhoso. É, pois, nas leis que regem a vida espiritual que se pode encontrar a explicação dos milagres dessa categoria. Aqui muito interessante, percebam, e isso é muito importante mesmo, tá? Porque Allan Kardec ele está fazendo aqui uma divisão didática bem clara. Já sabemos que o universo é composto de Deus e Deus está acima de tudo, né? O universo é composto de espírito e matéria. O que Kardec está dizendo aqui, e é preciso ficar bem claro para a gente não complicar e não misturar as coisas, muita calma nessa hora. O que Kardec está nos dizendo aqui é que nós temos o espírito e a matéria do universo. Para compreender a matéria, nós precisamos nos valer das leis que regem a matéria. E para essas leis, ou seja, as que regem a matéria, nós temos as ciências positivas ou ciências acadêmicas, aquelas que eu vivo falando: física, química, biologia, geologia, astronomia, cosmologia e por aí vai, genética, um sem número de ciências positivas que tratam da matéria, unicamente da matéria. E para as propriedades do espírito, nós temos um outro conjunto de leis, um outro conjunto de regras que é trabalhada, essa parte ela é investigada pela ciência espírita. É a ciência espírita, é o espiritismo na sua face científica que investiga, que estuda os fenômenos e estuda as propriedades dos espíritos e do mundo espiritual na confecção e execução de tais fenômenos, né? Então, vocês não vão encontrar explicação para os fenômenos espíritas nos livros de física, de química, por exemplo, pelo menos não por um bom tempo. Estudar fenômenos espíritas é exclusividade da ciência espírita, pelo menos por enquanto, tá? Já há, sim, algumas pesquisas na ordem da ciência positiva, sim. Eu vivo comentando aqui nos trabalhos do Dr. Décio Iandolin Júnior, acredito que ele está na vanguarda do estudo dessas propriedades, principalmente voltadas à mediunidade, né? Temos o Jacob Mello, que tece grandes estudos na área do magnetismo, né? E por aí vai. Então, que fique bem claro, pelo menos por enquanto, em termos didáticos, é preciso deixar bem clara a divisão entre esses dois ramos do conhecimento. O conhecimento da matéria e o conhecimento do espírito. O conhecimento da matéria nós aprendemos lá na sala de aula, na quinta série, estudando física, química, biologia, matemática, cálculo, vetores, equações diferenciais, cálculo vetorial e por aí vai. Já aprendemos tudo isso na quinta série, né? Vocês lembram disso lá. E as coisas do espírito, aí muitas estão sendo descobertas ainda, muitas estão sendo pesquisadas, averiguadas, é um mundo novo que se abriu, tá? Então vamos lá. No item 2, Kardec já começa aqui falando no fluido cósmico universal, né? No FCU, vamos lá. Item 2 do capítulo 14. O fluido cósmico universal é, como já foi demonstrado, a matéria elementar primitiva, cujas modificações e transformações constituem a inumerável variedade dos corpos da natureza. Vide lá o capítulo 10 para mais apreciações sobre esse assunto.
Como princípio elementar do universo, ele assume dois estados distintos: o de eterização ou imponderabilidade, que se pode considerar o primitivo estado normal, e o de materialização ou de ponderabilidade, que é, de certa maneira, consecutivo daquele. O ponto intermédio é o da transformação do fluido em matéria tangível, mas ainda aí não há transição brusca, porquanto podem considerar-se os nossos fluidos imponderáveis como termo médio entre os dois estados. Bom, aqui, e aí é preciso analisar com muito cuidado, com muita cautela. Kardec escreve, na verdade, uma coisa muito interessante. Primeiro ele nos lembra do fluido cósmico universal, que é, e aí eu vou já fazer essas adaptações, tá? Onde for fluido, vou colocar campo, porque para os dias de hoje fica muito mais apreciável. Então existe um campo cósmico universal, que claro que ninguém sabe bem o que é aí, ainda, mas segundo a doutrina espírita é um campo de energia, né? Ou fluido, se vocês quiserem ainda a linguagem do passado, não tem problema nenhum. Mas eu interpreto como um campo de energia que está em toda parte, que está em todos os lugares. E esse campo de energia, ou fluido cósmico universal, é dele que parte toda a matéria. Precisa entender o que é matéria também, tá? Matéria é aquilo que tem massa. A física conceitua a matéria de maneira simples, ou seja, tudo aquilo que tem massa e ocupa um lugar no universo. E a matéria também é definida de maneira tão simples, quando ela é definida como o conteúdo da sua própria inércia. Então, massa é o conteúdo da sua própria inércia. E aí, para a gente saber o que é inércia, teríamos que ir lá nas leis de Newton, estudar os trabalhos de Isaac Newton. Nós não vamos fazer isso aqui, é claro. Isso aqui não é uma aula de física, mas se você quiser mais detalhes, um bom livro de física, ou vocês quiserem, a gente pode trazer uma aula extra sobre esses conceitos aí mais voltados para a física, tá? Então, aquilo que tem massa determina a matéria. Tudo que é material é massa. Tá? Esses óculos, a pele, o cabelo, a roupa que usamos, os móveis, né? Uma fruta, uma panela, o arroz, o feijão, tudo é matéria, porque tem massa. Matéria é formada de estruturas básicas, que são os átomos, né? E os átomos são compostos de partículas eletricamente carregadas e de partículas com massa, o que atribui a característica de matéria ponderável, tá? Aliás, no texto aqui que eu li, né, escrito por Kardec, está muito presente aqui a palavra ponderabilidade, né? Ponderabilidade é a propriedade da matéria de interagir com o campo gravitacional. Por exemplo, os astronautas, quando eles estão em órbita da Terra, quando eles estão no espaço, e aí eles não estão mais submetidos à gravidade daqui da superfície da Terra, disse que eles estão num ambiente imponderável, num ambiente de imponderabilidade, ou seja, é o ambiente sem a interação gravitacional, sem a interferência da força gravitacional. Aqui não, na superfície da Terra, e claro, até bem a muitos quilômetros da superfície da Terra, temos o efeito do campo gravitacional gerado pela Terra inteira, o que confere ao espaço ocupado pela Terra e ao espaço cósmico representando até onde o campo gravitacional da Terra tem ação mensurável e perceptível, nós temos aí um ambiente ponderável. Então, ponderabilidade tem a ver com matéria, tem a ver com inércia, tem a ver com reação da matéria a um campo gravitacional, que nada mais é do que a reação a outra matéria, né?
A matéria, ela, na presença de outra matéria, né? Ou seja, de uma massa, melhor dizendo, uma massa na presença de outra massa, elas interagem entre si na razão direta do produto das suas magnitudes de massa e na razão inversa do quadrado da distância que as separa. Essa é a força vetorial de atração entre matéria, porque sim, matéria atrai matéria. Está lá nos escritos do senhor Isaac Newton. Tá? Albert Einstein depois aperfeiçoou, mas isso é uma outra conversa, é uma outra história fascinante também, muito fascinante, mas não nos cabe aqui e agora, infelizmente. Acho que já falei sobre isso aí em algum outro momento aí, tá? Bom, continuando aqui no item 2 do capítulo 14, segundo parágrafo, Kardec escreve o seguinte: cada um desses dois estados dá lugar, ou seja, o estado de ponderabilidade e o estado de imponderabilidade, né? Cada um desses dois estados dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo pertence os do mundo visível e ao primeiro os do mundo invisível. Então aqui, na verdade, os dois estados, na verdade, são os dois mundos, né? O mundo espiritual e o mundo da matéria, o mundo material. E aí faz muito sentido, né, Kardec escrever que cada um desses dois estados, eu vou repetir, tá? Dá lugar naturalmente a fenômenos especiais. Ao segundo, que é o material, né, pertence ao mundo visível, que é o nosso, né? E ao primeiro, os do mundo invisível, os do mundo dos seres espirituais, onde estaremos, sim, com certeza, quando acabarmos essa jornada que estamos empreendendo aqui, né? Chamado vida, encarnação, reencarnação, enfim. Os chamados fenômenos materiais, são da alçada da ciência propriamente dita. Os outros, qualificados de fenômenos espirituais ou psíquicos, porque se ligam de modo especial à existência do espírito, cabeçam nas atribuições do espiritismo. Então, aquela distinção que nós deixamos bem claro, né? Bem clara. O que é da matéria é da alçada das ciências materiais. O que é do espírito é da alçada das ciências espirituais. Concorde, é de comum acordo entre muitos pesquisadores, e eu me incluo entre eles. Algum dia a ciência positiva vai começar a se debruçar sobre a fenomenologia envolvendo o espírito, vai se debruçar sobre a pesquisa da natureza do espírito. Eu acho que não tem jeito, vai ter que ser assim. Por quê? Porque o espírito é ele formado de alguma coisa. Os próprios espíritos da codificação assim nos ensinam, né? O espírito ele é formado de alguma coisa. Eu desconfio que a física quântica vai chegar nesses meandros, tá? Hoje ela ainda não faz isso, tá? Hoje muitas pessoas usam os conceitos da física quântica de maneira muito irresponsável, de maneira muito leviana. Não, a ciência chamada física quântica não estuda espiritismo, claro, o que se tem é muita especulação aí por parte de muitas pessoas que se apropriaram da ciência espírita e não, muitas vezes, se você perguntar para elas o que é física quântica, faça um teste aí, quando uma pessoa vier para você com essa conversa, não de que a física quântica diz que o espírito é o seguinte, faz uma pergunta para ela aí, olha, física quântica, eu queria saber o que é o quântica de física quântica. Pergunta para ela, para você ver como na maioria das vezes ela não vai te responder, na maioria das vezes a pessoa nem sabe o que quer dizer o quântica de física quântica, o que isso se refere. Quanto mais querer utilizar essa ciência maravilhosa, talvez o ápice do conhecimento, criatividade e inteligência humana até os dias de hoje, mas infelizmente foi apropriado de maneira irresponsável e muitas vezes até leviana para tentar explicar coisas que não temos ainda a explicação, mas isso é momentâneo, né? Eu acredito muito que no futuro, sim, ciências como a física quântica vão, sim, protagonizar esse estudo sobre a natureza íntima do espírito, tá?
Mas hoje, mormente e via de regra, ciências positivas, física, química, biologia e por aí vai, estuda a matéria. Espiritismo estuda o mundo dos espíritos, os espíritos e as leis que regem o mundo espiritual. Certo? Continuando aqui o parágrafo. Como, porém, a vida espiritual e a vida corporal se acham incessantemente em contato, os fenômenos das duas categorias muitas vezes se produzem simultaneamente. No estado de encarnação, o homem somente pode perceber os fenômenos psíquicos que se prendem à vida corpórea. Os do domínio espiritual escapam aos sentidos materiais e só podem ser percebidos no estado de espírito. Então, aqui, de novo, Kardec tendo muita preocupação com essa distinção, tá? Da vida espiritual e de todos os fenômenos concernentes à vida espiritual e à vida material, com os fenômenos que todos nós já sabemos, vivenciamos e sentimos na vida corporal. É preciso levar em conta e admitir que, primeiro, a matéria nos fere, primeiro, a matéria nos aguça os sentimentos e percepções. Depois, no estado mais evoluído, sentimos a percepção dos fenômenos ligados ao espírito, ou, como Kardec assina aqui, assuntos psíquicos. Tá? Bom, tem uma nota aqui, tem uma nota de Kardec aqui, a nota 74, com respeito a esse assunto. Vamos dar uma observada nessa nota, tá? Que Kardec se expressa da seguinte maneira. A denominação de fenômeno psíquico exprime com mais exatidão o pensamento do que a de fenômeno espiritual, dado que esses fenômenos repousam sobre as propriedades e os atributos da alma, ou melhor, dos fluidos perispiríticos, inseparáveis da alma. Esta qualificação os liga mais intimamente à ordem dos fatos naturais regidos por leis. Pode-se, pois, admiti-los com efeitos psíquicos, sem admitir a título de milagres, né? Então, aqui, mais uma vez, o Allan Kardec tem muito cuidado para que nós não confundamos os termos, né? Tanto é que ele chama de fenômenos psíquicos, todos os fenômenos ligados à alma, e a alma aqui ele está se referindo aos espíritos, então ele até prefere aqui fenômenos psíquicos do que fenômenos verdadeiramente espirituais. Na verdade, as palavras possuem uma semântica muito parecida, uma tipificação muito parecida que se lhe dá e que se lhe apresenta, né? Mas é muito importante ficar entendendo essas coisas, porque se você usar a palavra espírito de maneira muito concreta, de maneira muito real, você vai precisar se deparar com questões para as quais não temos respostas ainda, tipo, qual a natureza do espírito, do que ele se reverte, o que o constitui, é ele feito de alguma coisa? Qual a sua aparência, qual a sua consistência, qual a sua formação, qual a sua morfologia? O espírito tem uma química, o espírito tem uma física, o espírito tem leis ponderáveis que o regem. Todas essas questões, para que elas tivessem respostas, precisaríamos abrir o espaço das ciências positivas para explicar o fenômeno do espírito. E isso vai sim acontecer, eu não duvido, cedo ou tarde. Na verdade, já está acontecendo na calada já. Muitos cientistas, muitos pesquisadores já estão se debruçando em cálculos, em suas mesas de estudos, para tratar desses fenômenos. Isso ainda não é tão divulgado e não aparece tanto, porque é meio ainda que a academia sofre muito preconceito em relação a isso. Quem pesquisa muitas vezes fica meio que tímido em mostrar seu trabalho e por aí vai. Mas é uma questão de tempo, é uma questão mais de
de evolução. Então, ficou claro, né? Os fenômenos psíquicos, todos os fenômenos que se manifestam através da alma que nós somos. São esses fenômenos psíquicos que nós muitas vezes chamamos, né, acostumamos a chamar na doutrina espírita de fenômenos espíritas ou espirituais. Tá legal? Eu acho que até agora está bem conceituado, está ficando legal. O que então vamos passar para o item 3, item 3 do capítulo 14. Kardec fala aqui sobre fluidos perispiríticos. Na verdade, é o campo perispiritual. Lembra que eu falei que vamos permutar o conceito de fluido para campo? Temos aqui o que Kardec chama de fluido perispirítico. Eu vou tomar a liberdade de chamar de campo perispiritual. E sim, vamos abordar, assim que chegar no momento correto, ainda aqui nesse capítulo, no capítulo 14, nós vamos abordar sim a questão do campo, no mínimo campo, porque pode ser pluralizado também, nós teríamos campos perispirituais. Mas aí não nos adiantemos aos fatos, tá? Bom, no item 3, Kardec nos escreve o seguinte, nos orienta ao seguinte: no estado de eterização, ou seja, no estado etéreo, tá? O fluido cósmico não é uniforme, sem deixar de ser etéreo. Sobre modificações tão variadas em gênero e mais numerosas, talvez, do que no estado de matéria tangível, essas modificações constituem fluidos distintos que, embora procedentes do mesmo princípio, são dotados de propriedades especiais e dão lugar aos fenômenos peculiares ao mundo invisível. De novo, Kardec aludindo ao fluido cósmico, né? Como um fluido etéreo. Sabe, na verdade, tem até uma coisa na ciência positiva que se equipara ao conceito de fluido cósmico, sabe? Que é o campo de Higgs. Acho que já comentamos aqui, né? O que é o campo de Higgs? Qual é a definição? Olha só, como se parece muito com FCU. Campo de Higgs é um campo que permeia todo o espaço. Esse campo contém umas partículas chamadas partículas de Higgs, que a função dessas partículas é conceder massa, ou seja, conceder a matéria. Temos até um laboratório, que é o LHC, fica na fronteira aí de 5 países, tá? O LHC é composto de 5 laboratórios em torno do seu toroide, que é imenso, que tem por função, inclusive, estudar isso. Detecção do campo de Higgs, da partícula de Higgs. Fica indicado para vocês o documentário A Febre da Partícula. Vale a pena, um documentário brilhante sobre a febre da partícula. Tá? Tentem assistir essa série, vocês encontram no YouTube. Tentem assistir essa série porque é um estudo maravilhoso sobre esse campo de Higgs. Olha a definição. Campo de Higgs está em todo lugar, em todas as coisas e tudo proveio dela, já que ela concede matéria para tudo. Parece com o quê? Esse fluido, conceitualmente e na prática também. É isso aí que você está pensando mesmo. Deixe seu comentário aí, se você quiser. Colabore, tá? É muito, mas muito importante. Então, no capítulo 3, Kardec atesta que esses fluidos, quando ele não se materializa, ele dá origem esse campo, quando ele não se materializa, ou seja, quando ele não dispensa matéria, massa, ele dispensa alguma coisa que ainda é um pouco incógnita em concentração no mundo dos espíritos, para formar lá a própria estrutura do mundo e, claro, a própria natureza e estrutura do espírito, pois é, sim, o espírito feito de algo. Está lá no Livro dos Espíritos, quando se pergunta a Kardec se os espíritos seriam imateriais, e a resposta é, abre aspas, incorpóreo seria melhor a expressão do termo, vista que são os espíritos feitos de alguma coisa. Então, já fica a deixa aí, não é?
Bom, continuando aqui no item 3, dentro da relatividade de tudo, esses fluidos têm para os espíritos, que também são fluidos ou fluídicos, uma aparência tão material quanto a todos os objetos tangíveis para os encarnados, e são para eles o que são para nós as substâncias do mundo terrestre. Eles os elaboram e combinam para produzirem determinados efeitos, como fazem os homens com os seus materiais, ainda que por processos diferentes, né? Então aqui tá, de certa forma ficou bem clara, né? Ficou bem claro porque Kardec nos informa aqui que os espíritos, né, no mundo espiritual usam dessa parte do fluido etérea não materializada para produzir os fenômenos que eles produzem e vivem no mundo espiritual, assim como o Higgs, né, que eu estou admitindo aqui como uma partícula de campo mórfico, por assim dizer. O campo de Higgs, que é o fluido cósmico universal, é assim, eu que estou dizendo, tá? Cientificamente não tem nenhuma abordagem quanto a isso, não. Nenhum cientista cogita isso, não. Eu que, como pesquisador, estou começando a fazer algumas associações, e para mim o campo de Higgs, ele é muito assim, para mim, muito claro a semelhança conceitual dele com o fluido cósmico universal, tá? Bom, aqui, então, ficou bem claro até onde nós lemos, é que os espíritos podem e retiram do fluido cósmico universal a matéria-prima, por assim dizer, de que eles vão se utilizar para realizarem os fenômenos do mundo espiritual. Agora, se vocês me perguntarem, Marco, que coisa é essa que eles retirem, né? Eu não sei, e duvido que alguém o saiba. Precisa muita pesquisa ainda, precisa muito estudo ainda para isso, tá? O que não quer dizer que não exista. Existe, apenas existe também um sem número de dúvidas, um sem número de questionamentos a respeito desses princípios. Concluindo o item 3 do capítulo 14, Kardec assim se expressa. Lá, porém, nesse mundo, ele está se referindo ao mundo dos espíritos, tá? E Kardec nem vai se referir muito ao nosso mundo, porque para o nosso mundo já temos conhecimento de grande parte das propriedades, né? Então, lá, porém, como nesse mundo, somente os espíritos mais esclarecidos, lá, eu vou repetir, desculpa. Lá, porém, no mundo dos espíritos, né? Como neste mundo, somente aos espíritos mais esclarecidos é dado compreender o papel que desempenham os elementos constitutivos do mundo onde eles se acham. Interessante isso aqui, ou seja, só é dado aos espíritos mais esclarecidos compreender o papel que desempenham os elementos do mundo, como aqui na Terra ocorre também. Só os de mente de gênio e os cientistas conseguem manipular a matéria a nível molecular para fazer vacinas, por exemplo, que tem curado pessoas, que tem salvado pessoas da morte com relação à Covid-19, mas manufaturar muitas outras coisas, o papel que utilizamos, o tecido que nós vestimos, os medicamentos que nós usamos, né? O alimento que nós consumimos, muitos deles são processados, muitos deles passam pela indústria, e mesmo os naturais, como os vegetais, os grãos, né, cereais e tudo mais, é processado pela ciência e tecnologia humana para que antes chegue à nossa mesa. Um exemplo disso, o trigo, né? O trigo que é colhido e por um processo enorme e complicado, desde a coleta pelos agricultores, coletores, até o feitio do pão, a sua comercialização nas padarias, né, panificadoras ou supermercados, até que o pão gostoso, crocante, chegue à nossa mesa, para que nós possamos degustá-lo, consumi-lo
de preferência com uma ótima xícara de café com leite, né? Na minha opinião. Tá certo? Então, no mundo espiritual também, espíritos elevados em conhecimento sabem a maneira de manipular, né, esse campo de energia sutil, provavelmente, e não materializada, mas que é, sim, alguma coisa e os permite fazer as coisas que eles fazem, né? Os fenômenos espíritas, propriamente dito, ou fenômenos do espírito, ou como Kardec preferia, esses fenômenos psíquicos, né? Bom, vamos continuar aqui, ó. Os ignorantes do mundo invisível, né? Os ignorantes do mundo invisível são tão incapazes de explicar a si mesmos os fenômenos a que assistem e para os quais muitas vezes concorrem maquinalmente, como os ignorantes da Terra o são, para explicar os efeitos da luz ou da eletricidade, para dizer de que modo é que veem e escutam. E aqui, muito interessante, né? Muito interessante também, porque você perguntar para alguém, por exemplo, como é que funciona um computador, como é que funciona um fenômeno elétrico, né? A aurora boreal, por exemplo, que tem nos polos, né? Na verdade, a aurora boreal é no polo norte, né? A aurora austral é no polo sul. Aquelas luzes no céu, né? Esverdeadas, é lindo, né? Mas pede para o ignorante explicar o que é aquilo ali. Sei lá, ele vai dizer que são espíritos, vai dizer que são almas, vai dizer que sei lá o quê. Porque para você entender aquelas luzes no céu, você precisa entender de campo magnético, campo elétrico, a união entre os dois, que é o campo eletromagnético. Precisa entender de partículas eletricamente carregadas, precisa entender de radiação solar, precisa entender das linhas do campo magnético da Terra. E eu vou parar por aqui, só para você entender como funciona uma aurora boreal. O ignorante, ele não vai entender isso. É preciso você estudar muita física para poder compreender e saber explicar o que é, por exemplo, a aurora boreal. E aí, o que Kardec está dizendo aqui? Que no mundo dos espíritos é a mesma coisa. Tem fenômenos no mundo espiritual que o espírito que tem conhecimento, ele sabe explicar muito conscientemente e entende. Mas existem espíritos que não sabem. Assim como temos ignorantes aqui no mundo material, é óbvio que existem espíritos ignorantes também no mundo espiritual, que não entendem nada do que está acontecendo, não entendem nem para eles e nem sabem explicar. O que é problema é que eles às vezes explicam, né? O que é problema é que às vezes eles falam. E aí, se você não ficar atento, você cai na armadilha, né? Você cai no alçapão, vai dar ouvido a um espírito que não sabe o que está dizendo. Por isso que eu digo, é muito importante estudar, gente, estudar com muito carinho, dedicar um pouco de tempo aos estudos, isso é fundamental. Você só vai compreender a doutrina espírita se você estudar com calma, sem pressa, debatendo, discutindo, indo às fontes corretas, né? Então, eu recomendo desde já, estude Allan Kardec, estude as 5 obras, primeiramente, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno ou a Justiça Divina, e o que nós já estamos fazendo, né? Estudando o Livro dos Espíritos, tá? O Livro dos Espíritos. A propósito, nós temos um grupo de estudos todas as sextas-feiras, às 7h30 da noite, de 19h30 até às 21 horas, todas as sextas-feiras, tá? Se você quiser participar desse grupo, deixe aí na área de comentário o seu nome e telefone de WhatsApp, tá? Esse estudo ele é virtual, tá? Não é presencial. Esse estudo é feito através da plataforma do Google Meet.
E aí nós temos esse grupo muito bom. E hoje estamos estudando atualmente o Livro dos Espíritos, tá? Já está bem adiantado, mas se você quiser participar, pode participar. É só deixar aí seu nome e telefone que nós cadastramos você no grupo. E aí é toda sexta-feira, de 19h30 às 21 horas, tá? Fica aí o convite para se você se interessar, tá bom? Voltando aqui, já estamos caminhando para o final, né? Voltando aqui para o item 4. O item 4, Kardec escreve o seguinte, item 4 do capítulo 14. Os elementos fluídicos do mundo espiritual escapam aos nossos instrumentos de análise e à percepção dos nossos sentidos, feitos para perceberem a matéria tangível e não a matéria etérea. Então, de cara, a Kardec está dizendo o óbvio, né? As coisas do mundo espiritual não são perceptíveis pelos nossos órgãos. Porque, olha, amigos e amigas, os nossos órgãos foram projetados para perceber coisas do nosso mundo. Os nossos olhos, ouvidos, o nosso olfato, o nosso paladar, o nosso sistema somestésico, eles foram projetados para cá, e é óbvio, porque é aqui que estamos vivendo, eles têm que se adaptar para cá. Então aí tem gente querendo, mas eu quero ver, eu quero, não dá. A visão espiritual não é uma visão física. A visão espiritual não é uma visão com os olhos, é uma visão perceptiva e psíquica. É isso que custa as pessoas entenderem. Então lá no mundo espiritual não, você tem uma abrangência de muitos outros de muitos outros detalhes, de muitas outras nuances que os nossos órgãos bloqueiam. Aliás, os nossos órgãos bloqueiam até coisas do mundo material. A percepção da luz no nosso mundo é uma janela pequena, a percepção do áudio, do som no nosso mundo é também uma janela muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Existe no nosso mundo material muito mais do que o que podemos ver. E existe também muito mais do que conseguimos ouvir. E estamos no mundo material. Imagina, então, no mundo espiritual. Então, tenham calma aí, tá? Tenham muita calma nessa hora. Alguns pertencem a um meio diverso, a tal ponto do nosso, que deles só podem fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquelas mediante os quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores, né? Isso é muito interessante, ó. Alguns ou seja, elementos do mundo espiritual pertencentes a um meio diverso, a tal ponto, ou seja, a um meio estranho, para nós totalmente desconhecido, a tal ponto que dele só podemos fazer ideia mediante comparações tão imperfeitas como aquela mediante as quais um cego de nascença procura fazer ideia da teoria das cores. Chega para um cego de nascença, claro. Chega para um cego de nascença e tenta explicar para ele o vermelho, o laranja, o azul do céu. Você nunca viu o azul do céu. Como é que você vai conseguir explicar? Vai comparar com o quê? Tá vendo? Uma coisa complicada. E nós estamos falando de uma coisa tão simples como cores. Kardec continua. Genial, né? A comparação de Kardec. Aliás, Kardec tinha uma pedagogia, uma didática maravilhosa, né? Mas entre tais fluidos, há os tão intimamente ligados à vida corporal que, de certa forma, pertencem ao meio termo. Em falta de observação direta, seus defeitos podem observar-se como se observam os fluidos do ímã, fluido que jamais se viu, podendo-se adquirir sobre a natureza deles conhecimentos de alguma precisão. É essencial este estudo porque está nele a chave de uma imensidade de fenômenos que não se consegue explicar unicamente com as leis da matéria. E aqui Kardec já está aludindo ao estudo do magnetismo também, que é importantíssimo, imprescindível. Não dá para entender espiritismo sem entender magnetismo.
E Kardec já está ligando esse conceito ao estudo do próprio Espiritismo, tá? O que ele está dizendo aqui? E lembra que eu falei que Kardec, que o que é fluido na verdade é campo? Está aqui Kardec falando do fluido do ímã. Olha, não respinga fluido do ímã. Se já tentaram espremer um ímã para ver se sai algum fluido? Não tem fluido. Kardec está se referindo, obviamente, ao campo magnético produzido pelo ímã. Tá vendo como fluido, na verdade, é campo? E muito interessante, quando você vai estudar o ímã, ninguém vê o campo magnético. Ninguém vê as linhas de induções do campo magnético, mas dá para visualizar através de uma experiência bem simples. Vocês já devem até ter feito isso lá na quinta série. Se você pegar um ímã e colocar limalha, ou seja, partículas de ferro, né? Limalha, pozinho de ferro no ímã, você pega uma cartolina, uma folha de papel, coloca um ímã debaixo e joga pozinho de metal do outro lado da cartolina, da folha. O que é que você vai ver? Vai formar aquela figura, né, de linhas. O ferrinho, né, o pozinho de ferro, vai formar uns caminhozinhos bem peculiares. Se você colocar o ímã, o caminho vai ser o caminho vai ser de um jeito. Se você colocar dois ímãs próximos, os caminhos dos pozinhos vão ser outros. Você vai ver bem direitinho as linhas de indução. Ou seja, não dá para ver as linhas de indução, mas dá para intuir como é que elas são pelos caminhos que essas linhas determinam no pozinho de ferro. É isso que Kardec está nos convidando. A conclusão é que não dá para se ver os fluidos dos campos do mundo espiritual, mas consegue-se intuí-lo pelos fenômenos que eles provocam, pelos fenômenos incontestáveis que eles fazem aparecer. E esse vai ser o nosso objeto de estudo. Bom, aqui nós terminamos a aula 65. Muito obrigado pela participação, você que ficou até aqui. Muito obrigado. Deixe aí seu comentário, deixe o seu gostei se você gostou. Se não gostou, infelizmente, diga aí o que não gostou, deixe sua crítica, seu comentário. Se tiver algum elogio, deixe também. Então, não se esqueça de inscrever no canal, de ativar aquele sininho lá para ficar sabendo dos lançamentos. Bom, cuidem-se, tá? Tem uma pandemia lá fora, são mais de 616 mil mortos, e esse número é muito subnotificado, tá? É muito provável que o número de mortos, na realidade, seja o triplo disso, pode até ser. Então se cuide, use máscara se for sair de casa, não se aglomere, tome a vacina. Sua vacina está em dia? Sua vacina está em dia? Tome a vacina, rapaz. Tomou só a primeira dose? Toma a segunda. Tomou as duas doses? Toma de reforço que vai vir por aí. Isso salva vidas, a sua e a de quem você ama. Pense nisso. Beijo no coração. Até a próxima. Tchau.